Olá, estamos aqui em mais uma edição do ChamiCast, um podcast do Colégio Chaminade que tem por finalidade levar a você, pai, mãe ou a você, aluno também, muitas informações, muitos detalhamentos sobre a proposta pedagógica do colégio. Eu aqui tenho uma equipe de peso que está junto comigo, vou começar pela Gabriela, Gabi. Sim. Gabi é psicóloga escolar, né? E atende os segmentos do Fundamental Anos Finais, que é do 6º ao 9º, e também ensino médio, né? As séries do 1º ao 3º. Professor Matheus, né? Antes de tudo professor, hoje diretor né? Do ensino fundamental, anos finais, e professor Rogério na direção do ensino médio. Gente, o Colégio Chaminade tem sido referência, né? Para a população de Bauru, para a cidade de Bauru, e não só Bauru, porque a gente tem visto que o trabalho de vocês vai ganhando corpo e vai ampliando essas fronteiras, né? A gente quer começar aqui pelo ensino fundamental anos finais. Ô, fase difícil, né, Matheus? Complicada, mas muito gratificante. Sim, sem dúvida. Mas é uma fase que tem muitas exigências e cada fase tem suas características, né? A gente sabe disso. Mas tem muitas mudanças também nesse momento. Conta um pouco para a gente de como são os jovens, os pré-adolescentes nessa fase aí, tão diferente. É uma fase bem desafiadora, de modo geral, né? Eu brinco e sempre falo para todo mundo, quando atendo tanto o pai de 6º ano quanto de 9º, que é um período gigantesco de transição, né? É o anos finais do ensino fundamental, então a gente também vem de um contexto que sai depois dos anos iniciais, em que tem muito cuidado, tem a professora tutora que fica ali o tempo todo com eles. E aí, desde o 6º ano, a gente vai trabalhando questões de autonomia, né, de projeto de vida, a gente vai trabalhando questões em que envolve também comportamento, muito com a ajuda também da psicologia escolar. É uma etapa que a gente ali vai construindo um pouquinho da questão da autonomia, do protagonismo, para que os alunos cheguem no ensino médio já com uma visão do que eles querem, né, de vida. É claro que eles não vão ter as respostas, mas a gente pode germinar esses comportamentos desde lá dos anos iniciais e intensificar nos anos finais para que a gente tenha o aluno, entre aspas, pronto para enfrentar os desafios do ensino médio. De modo geral, é um desafio, mas a gente tem... E, Gabi, tem a mudança física também, né? Física, hormonal. Conta pra gente um pouco como é que funciona nesse momento aí de transição. Os anos finais, né, eles acabam pegando aí toda essa transição mesmo para a adolescência. Então, isso influencia bastante. Tem as questões físicas, tem as questões hormonais, tem as questões emocionais que vão mudando, né? Então, eles também vão se entendendo como um adolescente com outras vontades, né? Eles vão saindo também de sempre acabar seguindo algo que alguém fala para eles como alguém que tem as vontades próprias. Então, isso influencia na questão toda da escola. Então, esse desafio é muito grande, né, pra gente, da gente acompanhar eles e direcionar, orientar, respeitando sempre a fase ali onde eles estão, né, de mudanças, que são muitas mudanças, aí, muitas descobertas na vida deles. É nessa fase que surge a questão dos amigos, como o grupo é muito importante, né, Gabi? Sim. Eles começam exatamente nessa fase a se identificar mais com os amigos, né, e acabar entendendo algumas diferenças da família. Então, as famílias sentem muito, porque, de uma forma geral, claro que não todos, mas eles acabam se distanciando um pouco mais das famílias, porque eles vêm lá da infância, né, onde eles realmente seguem tudo que os pais falam, para uma adolescência que eles acabam se diferenciando, porque os amigos são muito importantes. Isso faz parte do desenvolvimento, né? É uma fase importante também para eles conseguirem ter a própria personalidade, porque são com essas diferenças que eles começam a entender quem que eu sou. E isso tudo acaba influenciando também no processo lá na escola, né? E nós, como educadores, ajudando aí nessa fase tão importante, tanto eles quanto as famílias. Eu acho que chega um momento em que eles têm mais habilidades também para se manifestar e tudo mais, né? Então, isso vai acontecendo naturalmente. Tem uma questão que eu também acho muito interessante dessa parte, é que eles desenvolvem um senso de pertencimento, né? Seja em diferentes níveis, com a escola, com os amigos. Culmina que muitas vezes os amigos estão na escola, né? O que acaba também facilitando. Sim. E essa questão da construção de uma personalidade,
né? E eles vão trilhando já esse caminho na pré-adolescência, eles não têm muita noção ainda do que está acontecendo com eles, então a gente lida com jovens que têm múltiplas emoções e nem sabem explicar o que está acontecendo, mas muito do que eles fazem tem sim a origem lá de questões que vêm da família, mas na medida que vai chegando na pré-adolescência, pela essa questão de comportamento hormonal, questões físicas, tem mais a ver com uma descoberta, né, de quem eu sou no mundo, o que eu quero, do que eu gosto. E isso sempre também influenciado pelos amigos, além da família. E também nós, professores, nós, educadores, também temos essa outra função de ajudar a aguçar essa característica que vai surgindo na pré-adolescência, de questionar quem eu sou no mundo, né? Então é uma questão muito importante que a gente trabalha muito ali no dia a dia. Diariamente, né, Gabi? A própria proposta da escola, eu acho que ela favorece esse entendimento desse novo momento. Outro dia eu escutei uma coisa em um outro lugar, uma família, tinha os pais e um jovem que era adolescente, e aí o pai falou assim, é muito difícil ser pai de adolescente. E o adolescente falou, é muito difícil ser pai de filho de pai adolescente, porque vocês também têm que crescer. E é uma coisa, eu achei muito interessante, porque o pai também tem que, os pais, né, de modo geral, também tem que saber olhar e se posicionar de um jeito diferente, não é? Exatamente. E eu vejo que a diferença da adolescência são os pais entenderem que olhar da perspectiva do filho, né? Não querer impor, né, o que eu penso como verdade, mas o que o meu filho está pensando como verdade. Se a gente for ver, são gerações diferentes, então são pensamentos diferentes. Então a gente precisa, como adulto, talvez sair do nosso lugar confortável para olhar na perspectiva do nosso filho, que é diferente da nossa. E que é um adolescente aí, igual o Matheus falou, buscando o seu lugar. Então, buscando esse senso de identidade. Então, com essa questão crítica que é muito importante para o indivíduo. Então, eu acho que tem essa dificuldade, né? Mas a importância dos pais olharem pelos olhos dos filhos. Exatamente. Tem uma coisinha que eu li também outro dia de uma psicóloga perguntando para um menino, né? Porque ele estava nessa... você sabe o que é pullover? Porque é uma expressão... Aí o menino falou, não sei. Ele falou assim, ela falou, é aquilo que a sua mãe quer que você coloque quando ela está com frio. Eu achei muito interessante isso, né? Sim. Muito interessante. Mas, Rogério, essa questão a gente está levando aqui para um pouco do lado comportamental e tudo mais, mas eu acho que isso é muito contemplado, né, na visão da proposta integral, né, que tem todas as dimensões. Como você acha que essas dimensões todas, elas acabam sendo muito interessantes nessa condução dessa transição? Com certeza. E não só, né, do fundamental anos iniciais para o final, mas do final para o ensino médio e tal. O Matheus e a Gabi já anteciparam, né, todo esse cenário de cuidado e de acompanhamento em fases de mudanças desses pré-adolescentes, que depois a gente pode ir entendendo como adolescentes ou jovens. E essas mudanças vêm tanto no aspecto emocional como no aspecto físico. Eles vão sentindo essas transformações, vão passando por esse processo de individualização, de ter essa personalidade sendo forjada. E, portanto, por essas dimensões todas, nós não podemos tratar os nossos alunos como de um ponto de vista somente acadêmico, né, formal, tradicional, com fins muito burocráticos em relação a registros acadêmicos, notas. Isso faz parte de um ambiente escolar, mas no nosso colégio a gente vai muito além disso, né? A gente estava falando aqui de intenções, de projeto de vida, né? E o ensino médio é bastante marcado por esse cenário em que o adolescente, o jovem, ele chega no ensino médio com esse olhar e com esse acompanhamento para essas dimensões todas. E a gente pergunta para ele, né? Ou a gente junto com ele, até inclusive em aulas semanais de projeto de vida, por exemplo, né, que faz parte do nosso componente curricular lá. O que é que você está pensando aí para frente? Que itinerário formativo você vai escolher? E eles acabam tendo que refletir sobre que caminho tomar. A gente fala muito em construção de uma felicidade plena, que não é aquela felicidade egoísta, em que muitos de nós postamos as fotos com sorrisos amarelos no Instagram, né? Mas para que eu vim para o mundo? Que contribuição eu vou trazer que vai fazer com que eu seja uma pessoa
satisfeita, feliz com a minha vida, mas que também eu percebo que eu preciso construir algo que vai envolver o outro, que eu seja empático, que eu seja crítico, que eu seja conhecedor da minha realidade, não só local, mas também em nível global. E aí o ensino médio, ele abarca todas essas dimensões, inclusive trazendo assim, esse olhar amplo, cuidadoso e potencializando ainda mais o momento em que o jovem ele já tem condições cognitivas, inclusive, de estudar filosofia, sociologia e ter uma outra postura. Carla, esses dias nós tivemos um evento chamado Apresentações dos TED Talks, né, do Clube TED, é uma eletiva que nós temos. E ali é notório, né, como esse caminho de desenvolvimento integral ele se mostra numa atividade, né, uma amostra dentre tantas outras atividades que nós temos. Isso é muito legal. Porque você percebe ali a expressão, a oratória do nosso estudante, como ele se coloca. Muitos deles, inclusive, fazendo apresentações em língua inglesa, né, numa outra língua. Aí ele pesquisou, apresentou um tema que ele se aprofundou ao longo de um ano. E você vê toda essa linha de raciocínio, de argumentação construída ali num outro nível, né? E ali é um combo de todos esses elementos que foram sendo trabalhados desde antes, né, dele chegar no ensino médio, por isso é um percurso, como você bem disse, né, a gente tem lá um cenário de perfil de saída, mas a gente nunca esquece desse caminho todo e que se ele hoje consegue ter essa linha de argumentação e de desenvolvimento é porque num dia lá atrás teve todos os outros educadores que foram construindo isso com ele. Então a gente não vê isso como blocos isolados. Aliás, o nosso trabalho enquanto equipe de direção pedagógica, de orientação educacional, é bem alinhado porque a gente precisa, né, por uma questão de cuidado, de olhar de desenvolvimento humano, ter esse alinhamento, né, essas transições bem cuidadas. Então, no final das contas, a gente tem de fato, né, uma proposta de educação integral, né? Então, isso, a gente fica muito feliz de saber que a gente executa esse trabalho de excelência e os nossos alunos demonstram isso nas atividades que eles participam. Sim. Inclusive, a gente teve a oportunidade de conversar um pouco com os alunos e a gente sugere a vocês também que ouçam o que esses estudantes hoje, né, de ensino médio, até tivemos a conversa com uma menina que já se formou, o quanto eles reportam que essa integralidade, né, tudo bem, a escola é de período integral, mas ela é de período integral, mas ela tem a sua proposta é a integralidade educacional, e a gente começou a entender, né, na fala desses estudantes, o quanto isso está presente. Porque isso que você traz, Rogério, é muito interessante. Você vai lá num TED Talk e ele tem lá o produto final daquela determinada atividade. Mas esse produto final, ele está permeado de tudo, né? Agora, eu também queria puxar com você, Gabi, essa questão das dimensões, porque a gente vê as dimensões, né, do colégio: física, emocional, intelectual, cultural e corporal, né? Como é que isso, no dia a dia, uma perpassa a outra? Fala pra gente, assim, num exemplo objetivo disso. Como que você percebe que elas se integram? Tá. Eu vejo que a convivência no colégio, ela acaba, assim, facilitando para que a gente realmente consiga trabalhar todas as dimensões e elas se integram, elas se juntam, né? Se a gente for ver, por exemplo, num momento de sala de aula, que tá tendo a aula, mas que acontece um conflito. E a gente consegue mediar esse conflito, a gente consegue conversar, né? Porque a gente sempre faz as mediações de conflito, a gente consegue conversar com o aluno e trazer esses outros pontos que estão acontecendo ali. Porque eu sempre falo isso, o ser humano ele não consegue se desenvolver de forma única. Então, assim, agora que eu só estou desenvolvendo o meu cognitivo. Né? Agora não dá para deixar o eu lá fora, né? Isso, exatamente, linear, né? Exatamente. Então, da mesma forma que ele estava ali prestando atenção numa aula, num desenvolvimento cognitivo, teve alguma questão social e que aconteceu um conflito, né? Tô dando esse exemplo, e a gente consegue ali mediar. E eu acho muito legal porque a gente vai fazendo as perguntas e eles mesmos vão, a gente não dá a resposta, né, para eles. Exatamente. A questão, né? Então, eles conseguem perceber, né, o que talvez precisa melhorar. Então, isso é uma coisa muito importante que eu vejo que é uma construção
do colégio, né? Uma construção deles estarem ali juntos, é uma construção deles estarem ali com a gente. E é um momento em que essas dimensões, elas perpassam umas Sim, às outras, A né? exatamente. gente fala que numa escola de período integral e que trabalha a integralidade do sujeito, tudo é pedagógico. Então, o espaço é pedagógico, as pessoas são pedagógicos, são questões pedagógicas, as interações envolvem também pedagógico, porque tudo que acontece numa escola de período integral, e de tempo integral e que trabalha todas essas questões, a gente pode usar como uma experiência que a gente pode questionar os alunos. O que aconteceu? O que você sentiu em relação a isso? Como você poderia ter feito? O que você pode fazer da próxima vez? Isso vai além de trabalhar conteúdo, né? A gente trabalha também os conteúdos, as habilidades, os objetos do conhecimento, mas a gente para observar quem é aquela pessoa, né? Quem é aquele sujeito. O Rogério falou, por exemplo, do projeto TED. Né? Uma coisa que me vem na cabeça, que tem tudo a ver com a integralidade, é de como que a gente pensa nos nossos projetos. Não é algo arbitrário. O Matheus programou que nesse horário a turma do 6º ano A vai fazer tal atividade. Vai muito do entendimento de quem é o nosso aluno, do que ele representa, do que ele pode, do que ele é, do que ele gosta. Né? Toda atividade, que faz brilhar o olho dele, o ser humano, né? de modo geral, desde a sua origem, sempre aprende por uma necessidade objetiva. O homem vai lá, ele faz a pedra lascada porque ele precisa, né, comer, se alimentar. Ele e aprende nesse teste e erro, nesse momento. E ainda assim, essa lógica existe hoje em dia, se a gente for parar para ver. Então, a gente precisa entender o aluno para gerar uma necessidade de aprendizado, para que ele entenda que ele precisa se envolver com aquele conteúdo. E a gente faz esses projetos pensando bem nessa alteridade. Quem é esse outro? O professor também se constitui baseado na interação com os alunos. Então, o TED Talks é um exemplo bem claro para mim. Né? O aluno fala daquilo que lhe interessa, do que ele gosta. Nesse processo, ele lida com questões emocionais, né, porque ele tem que falar em público, ele tem que se desenrolar e, às vezes, ele tem uma dificuldade muito grande. Uma boa maioria hoje de que trabalha com TED são esses alunos, né, inclusive. E tem toda uma questão de oratória, de pesquisar sobre o assunto, de organizar uma apresentação, de saber, né, se comunicar. Tem uma elaboração, tem toda né? uma elaboração. Não é chegar lá e apresentar alguma coisa. No Fundamental 2, por exemplo, a ideia dos clubes que a gente tem, né, que os alunos escolhem. Fala um pouco desses clubes, Matheus. A gente tem um conjunto de disciplinas, né, que são curriculares ali, básica, que todo mundo tem, português, matemática, história, geografia, que é comum para todo mundo. A gente, pensando já nesse sujeito que vai chegar lá no ensino médio e vai ter que fazer escolhas, né, de projeto de vida, a gente já instiga desde os 6º anos. No fundamental, anos iniciais também tem um pouco, mas no fundamental, anos finais, principalmente, a gente criou, né, um conjunto de disciplinas, clube e oficinas, em que o aluno desde o 6º ano pode escolher o que ele vai cursar baseado nos seus interesses. Nos seus, então, optativo, isso. É optativo. Eu quero me dedicar para clubes olímpicos, né, para competir com matemática, robótica. Eu vou lá e me inscrevo para matemática, física. Eu quero fazer oficina, eu gosto muito de arte. A gente tem uma oficina de expressão corporal, a gente tem uma oficina para fazer um espetáculo artístico, a gente tem uma oficina também para desenho, né? Então vai de acordo São vários, né? com o interesse mesmo dos alunos. Então, isso é uma questão que a gente coloca para dialogar, né, com esse sujeito, né, que ele vive no mundo, ele tem as suas necessidades, ele tem as suas habilidades, ele quer se envolver de alguma forma com o objeto do conhecimento, é promover esse caminho. Né? A gente tem um exemplo bem interessante que aconteceu recentemente, que a nossa equipe do torneio de robótica, né, 2 anos já trabalhando, se envolvendo muito, né? Isso acontece também dentro do período de clube. Participaram agora em Marília de uma competição regional e foram uma das equipes, né, que foram aprovadas para o Nacional, que vai acontecer agora em Vila Velha, né, no Espírito Santo. Legal, e eles vão para lá. Eles vão lá participar, né, vai com a família, vai um mutirão acompanhar. Mas essa questão, é um grupo que gosta muito de tecnologia. Então, aproveitar o que o aluno tem para oferecer, usar isso como oportunidade e ajudar a molecada a se desenvolver, a conseguir seguir o seu caminho. Só para complementar uma coisa que eu vejo que é muito importante, né? Tudo isso que o Matheus falou, até da sua pergunta, a escola, ela é um ambiente coletivo, né? E tem coisas que isso é extremamente importante. Mas eu vejo que a gente trabalhar de forma integral, a gente consegue, dentro desse ambiente coletivo, entender as individualidades de cada um. É coletivo, mas um olhar é único, isso, né? O olhar é pra único. Então, tudo isso, até dos clubes, né? Do ensino
médio também tem as escolhas, a gente conseguir trabalhar as dimensões, a gente consegue, de uma certa forma, entender o que desperta em cada um. E não colocar todo mundo ali no bolo e vai junto. Então, eu vejo essa diferença, assim, muito importante. Dentro do coletivo, que é importante, que tem coisas que fazem parte ali do todo, mas dessa individualidade. E isso é um grande desafio, né? Porque o ambiente é coletivo, não tem como não ser, Isso. né? Mas cada um tem aquilo que faz brilhar o olho, né? Perfeito. E, Gabi, eu acho que tem aquela questão de que todo mundo é bom em alguma coisa, né? E quando você consegue extrair isso, essa motivação, ela é uma mola propulsora para, olha, eu consigo fazer isso, eu fui Sim. bem nisso. Rogério, você acha que isso é ser alta performance? Isso é ser um ensino também de alta performance, né? Com certeza. Eu não preciso ser intelectualmente o as da física, mas eu posso ser muito bom no esporte que eu estou praticando, certeza. eu posso ser muito... Isso é alta performance, Com certeza. né? E penso que é isso que a escola busca, né? Nós buscamos, consideramos e entendemos justamente isso. Esse olhar, né, abrangente é muito importante. Essa motivação, inclusive, Carla, que vem às vezes via esporte, uma eletiva, que ele ali se empenhou em participar e foi fruto da sua escolha, e que muitas vezes são, inclusive, propostas por nós enquanto oportunidade de aprendizagem, porque eles também nos procuram. Nós tivemos, por exemplo, recentemente, um grupo de alunos do ensino médio que nos procurou, alinhou-se com o professor de biologia para montar uma eletiva de Clube Geek. E que foi muito bacana durante esse ano letivo. Então, aconteceu a eletiva, eles aprenderam muitas coisas através de uma outra modalidade, interagindo com jogos de RPG, o universo anime e geek, e apresentaram isso na Feira do Conhecimento. Mas, enfim, essa motivação que vem por esses caminhos, elas também têm impacto naquela parte que o Matheus comentou, que é a parte curricular geral básica. Porque... posso falar uma coisa bem francamente aqui, né, Carla? Nós não podemos aprender pelos alunos. E isso... Sim, com certeza. Entende? Então, assim, nós precisamos criar as condições junto com eles para que eles estejam motivados, para que eles façam um processo de aprendizagem. O ensino está por nossa responsabilidade, esse ensino de excelência que a gente está discutindo aqui. Mas a aprendizagem, de fato, ela acontece a hora que esse aluno ele se empenha. Não necessariamente em todos os componentes curriculares. O mínimo satisfatório eles precisam dar conta, mas na hora que eu reconheço a evolução desse aluno lá no desafio da robótica, numa atividade esportiva, e ele está motivado, isso repercute para todos esses outros momentos de aprendizagem. E aí vale uma coisa aqui também ser dita, a Gabi chamou atenção para esse aspecto. É uma construção que não fica isolado nem na escola enquanto estrutura física, material didático de excelência e todos os recursos. Ela precisa contar com um belo corpo docente, que nós temos professores de excelente qualificação, que vão mediar esse processo, mas também não vão estudar pelos alunos, para colocá-los em condição de aprendizagem. E aí o papel fundamental da família, de ter o alinhamento com essa proposta de educação, para que tenha um eco, né, desse trabalho do que acontece na escola, e a família também em casa faça esse papel de incentivo, de suporte, de ter esse alinhamento conosco. E nós temos, né, famílias muito alinhadas conosco nesse sentido, de entender o nosso projeto e de fazer essa escolha de forma muito consciente, Carla, porque não deixa de ser um encontro, né? Nós queremos ter esse perfil de aluno também, né? Ele vai sendo ali desenvolvido, mas é importante também saber que do outro lado as famílias e os próprios alunos querem que seja assim, e esse sistema se retroalimenta. Eu acho que tem que ser verdadeiro, né? Tem que ser de dentro, né? Eu penso que isso é transformar o aluno em estudante, Sim. né? Isso. Eu acho que essa é um salto, né? Aluno é Sim. aquele que vai à escola, assiste a aula, tal. Agora, estudante é aquele que busca, que ele sabe o que ele tem que Justamente. fazer, Sim. qual é o esforço que ele tem que empregar, partindo do princípio do que ele vai querer, né? Perfeito. Essa é a E lógica. para isso eu vejo que precisa, de fato, né? Ele tá ali como um protagonista, então, mas precisa ter toda uma rede em volta, envolvendo a escola, envolvendo a família. Eu vejo uma característica muito marcante, assim, da própria adolescência mesmo. Como eles já estão muito perto da fase adulta, às vezes a gente, como adulta, a gente cai
Na falha, assim, de falar, eles já estão com uma autonomia 100%. E eles ainda não têm essa autonomia 100%. Então, o desafio é muito esse. Porque na infância, o adulto, ele tá 100% ali provendo para a criança. Na adolescência, a gente não faz mais isso, mas a gente ainda precisa estar ali. Então, a gente precisa ainda estar orientando, a gente ainda precisa estar direcionando, tá em cima de uma certa forma. Então, é uma autonomia supervisionada. Entendi. Que isso é muito importante para nós como escola e também para as famílias estarem ali com eles. Mas eu acho que essa autonomia, não sei se estou errada, me corrija, que essa autonomia supervisionada tem que partir de um querer, né? Sim. E eu acho que aí está o pulo do gato, né? A escola precisa oportunizar isso, porque a escola, vamos pensar, ela tem o papel, ela é o adulto ali na questão, né? Sim. Ela tem que oportunizar, mas oportunizar de um jeito que seja de verdade, né? Claro. Não pro forma, né? Eu dei. Agora, Rogério, eu acho que a gente pode entrar nesse assunto, porque, assim, tudo que vocês estão falando aqui mostram muito esse olhar único, essa questão desse acolhimento, mas não é o acolhimento, ai, benzinho, como você está? É o acolhimento em entender o momento, entender o que tem que ser oferecido, como trazer, né? Isso não quer dizer que a parte curricular não tenha que acontecer, que foi o que você disse há pouco aqui, e muito pelo contrário, né? Isso tem sido muito bem reputado pelos resultados que vocês têm obtido, né? Carla, se eu pudesse aqui discriminar para você todos os nossos componentes curriculares, a carga horária que cada um deles tem, né? Eu tenho, assim, convicção para te dizer que a gente oferece muito além, né, do que é necessário, né? Não vou nem falar de outros colégios, né, fazer comparação, porque por questões éticas não é devido, mas nós temos, assim, um time de alta qualidade dos professores, um cuidado, um esmero para poder fazer toda essa matriz curricular atender e acontecer, né? Atender a legislação que vem passando por mudanças, né? O novo ensino médio já é praticamente um novo ensino médio. E é importante dizer que essa matriz curricular, essa estrutura, esse planejamento de educação, ele sempre tem atendido essas demandas legais. Nós não estamos fazendo adaptações para se moldar a algo. É uma proposta robusta de educação que, quando nós recebemos e vemos o que o Ministério da Educação, o que está sendo dito, nós não precisamos fazer essas adaptações porque tudo já está sendo contemplado em termos de carga horária, de estrutura, de diversidade, os projetos relacionados aos itinerários formativos. Então, ou seja, o colégio é um modelo já é um modelo que se antecipou essas tendências, porque ele já foi desenhado para poder ser robusto academicamente e considerar essa diversidade dentro dessa condição de tempo integral e principalmente de educação integral, né? Então, como você disse, né, a gente tem aí uma situação bastante bacana do termo acadêmico. Os resultados têm mostrado isso, né? A gente tem tido excelentes resultados nos vestibulares e é fruto dessa construção toda, né? O curricular, ele é muito bem desenvolvido também, e ele é imprescindível, ele é hoje necessário para qualquer situação futura, seja para uma intenção em nível nacional, eu quero prestar os melhores vestibulares, o Enem, ou não, eu preciso me preparar para situações que possam envolver uma possível universidade no exterior, um intercâmbio. Então, N caminhos, né, possíveis, e aí esse curricular geral ele precisa estar bem amarrado, bem desenhado, então... E o resultado disso é objetivo, concreto, é prático. A gente tem acompanhado que alunos de segundo ano, né, da segunda série, têm performado muito bem em vestibulares, assim, de alta concorrência, né? Sim. E isso, né, Matheus, levando em conta que esses alunos hoje do ensino médio não necessariamente são alunos que vêm da escola, né, lá dos anos iniciais, até porque o colégio tem 5 anos, né? Está no seu 5º ano de funcionamento. Então, eu fico imaginando como serão os resultados num futuro, onde você, lá no ensino médio, vai pegar esses alunos que vieram desde a educação infantil, ou pelo menos desde o 6º ano. Que é o que a gente está começando também a ter agora, né? Agora é praticamente uma garantia, né? Nós já tivemos esses excelentes resultados, né, Carla? E a gente tem agora as atuais turmas de 9º ano,
ou da minha própria primeira série atual, que já são fruto da passagem pelo ensino fundamental, anos finais, e esse trabalho alinhado, né, das pessoas que formam a equipe do colégio, só tem a tendência agora de fazer com que isso evolua e ainda ganhe mais corpo, uma dimensão maior em relação a esses resultados. A gente já percebe um perfil muito questionador. Questionador no bom sentido. Perfil de estudante. Exato. Isso é ser estudante protagonista, né? Exatamente, porque não aceita tudo que está pronto. Por que existe essa fórmula? Por que existe... De onde veio de tudo isso, né? A gente já percebe cada vez mais no perfil que vai chegando lá nos anos finais e também lá no ensino médio, essa galerinha aí que quer lidar com conhecimento, quer entender o que ele está estudando, quer entender os processos das coisas, né? E isso é bem interessante. Isso é autodesempenho, né, Matheus? Autodesempenho, Isso é autodesempenho. Que a nota por nota ela diz pouca coisa, mas o processo que envolve tudo isso, que é o que importa bastante pra gente. Né? Tem uma música do Gabriel Pensador, não sei se vocês lembram disso, é antigo, né? Mas depois vão olhar lá. Sim. Que ele fala assim, mãe, gabaritei na prova, tirei nota 10, a mãe fala, boa, filhão, que você aprendeu? Ele falou, não lembro, não. Preencher gabarito, às vezes. Então é uma coisa que aquilo é pro forma, né? Achei a letra da música, depois procurem isso. É uma coisa muito pro forma, agora aprender de verdade é outra situação. Sim. Eu nem gosto dessa expressão aprender de verdade, né? Mas eu tô entendendo que a escola, ela prepara, ela é a vida. Sim. Né? Porque a gente tem esse lado que não podemos deixar... A gente vive numa sociedade civil, existem regras, a gente precisa construir conhecimentos e tal, mas a gente também precisa ter outros recursos, né? Para estar aí fora. O que adianta você ser um profissional, um as, né? Em alguma área, se você não tem as habilidades necessárias para... crescer e fazer crescer, né? Fazer crescer. Porque a gente percebe muito que hoje as empresas, e isso está dado aí, todo mundo sabe isso, né? Muitas vezes contrata pelo currículo, demite pelo comportamento, né? Então, são coisas... É uma questão que a gente tem trabalhado também, né? De novo, a questão de ser o tempo integral. É um grande simulacro, é uma simulação da realidade. Toda a questão que aparece de convivência, né? Às vezes uma questão de conflito, a relação que os alunos têm entre eles, ou com o professor, ou com qualquer outro tipo de pessoa que convive, qualquer outro educador ali no colégio, a gente problematiza. O que você fez? E como que seria fora daqui? E como que seria depois na maioridade? Quais seriam as consequências, né? A gente tenta usar tudo que aparece a nosso favor, não só essa questão do conhecimento, né, que vem da biologia, da matemática e tal, mas da questão relacional como uma oportunidade de parar para refletir, né, o que significa ser uma boa pessoa hoje. É só alguém que entende de matemática? É alguém que gabarita a prova de matemática? É legal? É muito legal. Eu adoro quando o aluno tem 10 de matemática. Só que eu prefiro que ele tenha essa nota boa e também seja uma boa pessoa. Não precisa ser exatamente 10, pode ser, né? De acordo com quem ele é, de acordo também com as suas potencialidades, né? É uma questão que a gente sempre vem discutindo, né? Eu vejo que, assim, o colégio a gente procura o máximo, né? Em todos os âmbitos. Como que eles vão utilizar aquilo na funcionalidade deles na vida. Né? Então, como que isso se aplica à vida prática, né? Tanto do desenvolvimento cognitivo, mas também dessa questão das relações, que são muito importantes. Claro. Né? Que foi o que você disse aí, de quando eles vão para o mercado de trabalho, como que eu vou lidar, né? Como que eu vou me posicionar, como que eu vou receber o outro também, como que o outro fala. Então, tudo isso a gente trabalha, né, de uma forma para que eles entendam como isso funciona na vida prática. Que muitas vezes eles vão aprender isso, só que da maneira muito cruel na vida, né? Sim. E se a gente tem a oportunidade já de antecipar e de dialogar com a família mesmo, né? E com a equipe externa, ou dialogar com o aluno, para mostrar esse caminho, também faz parte da nossa tarefa, da nossa função de educador. Porque a gente poderia ter uma postura muito descomprometida de, bom, você tem que estudar. E é isso que nos interessa. Estudou, performou aqui, ok. Ótimo, tá tudo bem. você é um aluno 10, mas o aluno 10 não significa que tenha questões a serem melhoradas, né?
a família tem que estar muito Exato. junta Envolvida, e alinhada e alinhada. envolvida, né? Sim. E, Matheus, a gente vê que até o quarto, quinto ano, a família está ali presente. Depois ela dá uma afastadinha, né? No sexto e sétimo ano continuam ainda bem presentes, né? Até porque é uma transição ali no sexto ano, os pais acabam ficando um pouco inseguros, mas é natural, é muito dessa questão de também que o filho às vezes também não quer que o pai seja tão presente, porque ele quer fazer as suas escolhas. Ele acha, me deixa, eu vou sozinho, eu me viro, né? Aquela questão de pré-adolescente que vai surgindo, né? Mas há envolvimento independente, sendo infantil, nos anos iniciais, anos finais, ensino médio, e depois, né, da família é importante. Todo mundo precisa. Às vezes não precisa estar, o envolvimento não quer dizer estar fisicamente presente, exato, mas estar envolvido com a proposta que sabendo o que está feita acontecendo, na dialogando, escola, né? conversando todos os dias. A um gente caminho. fala muito, Carla, na construção de personalidades éticas. Né? Para além desse desenvolvimento acadêmico que a gente está falando aqui, é uma pessoa que vai estar na sociedade. Ela está na sociedade, já está inserida, atua, mas enquanto adulto que estará como profissional, enfim, ele tem que ter minimamente uma postura ética, né, nas relações, em tudo que ele fizer. E a equipe que trabalha com esses estudantes no colégio não deixa de ser uma equipe de autoridades éticas, no sentido de que são pessoas que servem como modelo, como referência nessas interações que nós mediamos. E a família, numa primeira instância, já é esse primeiro modelo, né? Então, é imprescindível que a família esteja sempre participando, envolvida, mesmo que não presente fisicamente, Sim. mas que ela seja compromissada nesse alinhamento de expectativas educacionais, que só acontece na melhor forma enquanto a escola cumpre, né, com tudo que ela se propõe a fazer enquanto projeto pedagógico, mas com esse alinhamento, essa condução também próxima da família. E quando possível, né, muitas das nossas famílias estão dentro do nosso colégio para as N atividades que temos ao longo do ano letivo, e fica aqui o convite para que outras famílias também venham, né, participar desse projeto. As nossas, para aquelas que ainda não têm tanta oportunidade, que elas estejam também em várias situações que nós temos, né, dos eventos, da Feira do Conhecimento, enfim, os espetáculos. É uma comunidade educativa, na verdade, né? Eu acho que a gente fala muito isso lá dentro, né? A comunidade educativa, né? Então aí se expande, porque aí a gente vê que todas as condições favoráveis para essa aprendizagem, que é o nosso fim, elas não dependem só do estudante ou dos recursos materiais, depende de toda essa rede que está ali promovendo isso. E quando uma das partes dessa rede, dessa corrente, né, ela é fraca, na verdade a corrente toda fica comprometida, né? Porque quando a família desautoriza ou desacredita ou, né, por menos que ela verbalize, o jovem sente isso. Sim. Sente. E aí, em que pé, né? Ele põe um pé de um vou, lado, né? um pé do outro, pra onde que eu vou, né? E eu vejo que assim, o envolvimento dessa perspectiva que o Rogério trouxe me mostra muito uma relação de confiança. Que é extremamente importante, né, entre escola e família. Exatamente, que é entre a escola e família, porque esse envolvimento todo deles estarem presentes, né, e participarem mesmo daquilo que a gente está oferecendo, mostra isso, dessa confiança também que precisa acontecer. E quando, de fato, assim, alguma parte ali não está em concordância, eles ainda estão em formação. Se a gente for falar de cérebro aí, trazendo um pouquinho, né, o cérebro humano, ele tá maduro do ponto de vista biológico, por volta ali dos 24 anos. Então, eles ainda estão em formação. Se tem uma parte ali que não tá falando a mesma língua, né? Eles ficam perdidos. Quem que eu sigo? E se a gente for pensar agora, eu tô falando uma postura de professor. Os professores, que bom, né? Eles ainda são, sim, uma figura importante para os alunos, né? Não, talvez mais, nessa proposta de vocês, talvez mais importante do que exatamente. Nunca, né? Então, se tem ali essa discordância, né, eles ficam, nossa, e agora? Para que lado que eu vou? Eu acho que, assim, trazendo para uma coisa muito cotidiana, eu acho que a gente está no jogo, a gente tem opção, a gente pode sair do jogo.
O que a gente não pode é ficar e jogar contra, né? Uhum, Eu acho que assim, exatamente. quando a família quando a família opta por aquilo, ela tem que optar de coração, de verdade, assumir Abraçar. realmente aquilo, né? Agora eu queria uma parte um pouco mais prática, Rogério. A gente sabe que Enem e outros concorridos vestibulares exigem uma preparação bastante técnica e específica. Como é que isso acontece no colégio? Carla, nós temos assim atividades específicas para promover essa preparação, né, essa organização em prol dos vestibulares. Primeiro que entre essas atividades nós temos pelo menos um simulado mensal, né, aplicado no contexto do ensino médio aos sábados, para que os estudantes possam ter essa experiência. Né? E não só a experiência com o conteúdo, mas a experiência do momento. Do né? momento, essa é a lógica, né? Que eles possam vivenciar ali por várias vezes ao longo do ano essa organização, esse clima de fazer uma prova com o ambiente controlado, com o que seria o equivalente a um fiscal de sala, e também ter esse processo metacognitivo de perceber como é que ele vai se portar na situação, né? Para além do quanto ele sabe ali naquela prova em específico de matemática ou de geografia, como foi para mim, como eu me portei numa situação em que eu estava ansioso ao fazer a prova, eu consegui respirar, me organizei no lugar. E toda essa discussão, no caso, por exemplo, da terceira série do ensino médio, é promovido numa aula que nós temos semanal, exclusiva da terceira série, que fala justamente dessas condições dos vestibulares, né? As técnicas de resolução. Existem técnicas, né, Sim, Rogério? existem, Técnicas para resolver Nós temos problemas. eletivas específicas de aprofundamento, né? Especialmente no caso das terceiras séries. É importante também entender que isso não é exclusivo desse ano final. Quando eu disse agora há pouco que nós temos, inclusive, no desenho curricular, na primeira e na segunda série, o componente projeto de vida, lá esse profissional, o professor que está lá conduzindo essa disciplina, já tem feito todo esse levantamento junto com o estudante das suas intenções, das universidades, dos vestibulares, como é o perfil dessa prova. Então, são estudadas essas condições de produção desses vestibulares, né, por diferentes vias. E o próprio professor do seu componente curricular, lá, o professor de geografia, ele está lá desenvolvendo os seus temas, construindo conhecimento com os estudantes, e ele também vai ali ter o seu papel no que se refere a como a geografia está inserida no Enem ou num vestibular importante. Isso é muito importante você colocar, né? Porque, assim, existem formas diferentes de abordar o conteúdo. O Enem pode ter uma determinada forma, um vestibular da Unicamp tem outra forma. E isso é contemplado pela proposta que a escola tem de preparação, né? A gente poderia pensar em dois extremos aí. Um que é simplesmente uma escola ministrar os temas, ensinar os conteúdos ali para os alunos e delegar aos alunos a total responsabilidade do que vai ser a consequência desse resultado, dessa prova, uma vez que ela seja feita. E outro cenário o que é que nós podemos pensar para que, para além do ensino dos temas, né, ele possa saber se portar numa situação de prova, que ele possa se entender nesse processo, onde ele pode aprender por tentativa e erro, né, esses ajustes, tanto do ponto de vista acadêmico e temático ali, né, mas também em relação à sua maneira de achar o plano B, né, ter as saídas ali em termos de organização, de autocontrole, né. A gente poderia talvez, Carla, dizer 3 parâmetros a respeito desse cenário de prestar vestibulares ou se preparar para eles e depois, enfim, ter o resultado disso tudo. Tem a coisa bem acadêmica, bem voltada assim, para o conhecimento. O quanto eu sei de matemática, física, química. Um outro cenário é como eu tenho a minha capacidade interpretativa diante daquela questão ou daquela prova como unidade ali de avaliação, né? Porque também tem um gesto interpretativo muito grande, tal qual, assim, eu posso até não saber tudo de geografia, mas eu tenho uma capacidade interpretativa que com os elementos que a questão me traz, eu consigo me desempenhar bem nessa questão. E tem um outro âmbito que é como eu consigo me conhecer e como eu tenho um autocontrole psicológico, emocional, para me portar nessa prova de forma que eu possa ter a minha melhor performance. Para que essas outras etapas que você falou aí funcionem, justamente, né? Então, assim, por diferentes vias,
seja na própria aula de geografia, por exemplo, numa situação do projeto de vida, ou nas eletivas, ou até, como te disse, uma disciplina específica de técnicas de resolução de vestibulares, você desenvolve esses âmbitos que vão compor esse combo, né, de organização e preparação. Sem contar que lá no dia a gente vai estar lá na porta do vestibular para acolher os nossos alunos, né, e dar uma palavra de incentivo final para as famílias também, né? Portanto, a gente pode falar que projeto de vida, né? Mas eu sei que está muito ligado a esse momento que é o ensino médio, mas projeto de vida é muito mais do que escolher uma carreira. Começa muito lá com você, né, Matheus? Tem a ver com mobilizar os interesses, de promover movimentos de autoconhecimento, de descoberta, né, do que eu quero ser, o que eu quero fazer para o mundo, né? Eu tenho uma frase que eu sempre falo, né? A gente não tem que, nós educadores, apenas formar bem, educar bem. A gente tem que fazer isso para o bem também. O bem deles, para o bem comum, para que eles se desenvolvam bem. Isso tem tudo a ver com desenvolver e instigar desde os pequenos, né, a questão do projeto de vida. É muito mais do que a carreira. Sim, muito mais que a carreira. Eu vejo assim como uma reflexão mesmo dos valores, uma reflexão de como que eu vou contribuir para a sociedade, né? Para essa vida em comunidade, como que eu vou me incluir na sociedade. Então, são muitos pontos aí que vão além da questão da escolha da carreira. Eu acho que nesse contexto todo de tudo que vocês estão trazendo, projeto de vida é mais do que perguntar o que você quer ser quando crescer. Que problemas você gostaria de contribuir para resolver, né? Como você quer ser, né? Quando você crescer, como você quer ser como ser humano. Eu vou me encaminhando aqui para o final, mas eu acho que a gente teria muitas coisas ainda para falar. Eu só posso dizer, né, Matheus, que a gente vê, às vezes, em muitas escolas, que faz-se o que é possível fazer, né? E não o que é preciso fazer. Essa não é uma frase que se adequa ao Chaminade, né? Não. Faz-se o que é preciso fazer. A gente tem que estar atento, de modo geral, ao contexto, aos alunos, à nossa realidade, porque seria fácil repetir aquilo que já está posto como tradição, embora também seja importante essa tradição. A gente poderia simplesmente lidar com os conteúdos e é o conteúdo que nos basta, mas não, né? Para que serve o conhecimento? Para crescermos, para sermos melhores. O conhecimento está aqui não como algo estanque, né? A gente tem que pensar que os alunos também são, de certa forma, produtores de conhecimento. A gente lida com isso, né? E a gente tem que se adaptar. Acho que essa é a questão principal, assim, fazer o que é preciso. E às vezes dói fazer o que é preciso, porque a gente mexe, às vezes, em mares, a gente navega em mares nunca antes navegados, né? Como já diria na literatura. Mas a gente precisa, né, se aventurar, tendo, é claro, bases, né, de estudo, inclusive, de muita pesquisa, mas a partir dessa questão embasada, fazer um projeto que seja sustentável, que seja correto, coerente e sempre voltado a essa formação cidadã, né? Não abrir mão disso. Não abrir mão disso. Sim. Rogério, só para ir finalizando, a dimensão espiritual, ela tem me parece em tudo que vocês estão falando, ela também tem um papel muito importante nesse momento lá do ensino médio, né? Com certeza. Aliás, dos eixos estruturantes da educação marianista é a área da pastoral, né? Que envolve essa interioridade, né? Proporciona esses momentos por diferentes vias também. E essa consciência de si, esse desenvolvimento dessa personalidade ética passa por aí, né, cara? Porque quando a gente fala em ética, interioridade, enfim, valores, não deixa de passar por esse lugar do que é verdadeiro, do amor ao próximo, né, do que é correto ser feito, do que é sempre pensando no bem comum. São valores universais. E, enfim, tem experiências bem concretas que o nosso jovem lá do ensino médio pode participar. Por exemplo, nós tivemos recentemente, né, o ano passado, um grupo de jovens que foi para a Jornada Mundial da Juventude.
né? Voluntariamente. Voluntariamente, são aqueles que desejam. justamente, né? Mas para além disso, tem tantas outras atividades, né, dessa área que são parte, né, dessa rotina ali letiva, né, e que fazem parte e que acrescentam e que fortalecem dentro de si, né, essa convicção de quem eu sou e como eu vou atuar no mundo, respeitando o próximo, né? Que problema eu vou querer, com muito cuidado, essa essência humana. Então, essa interioridade, acima de tudo, é um senso de respeito, de corresponsabilidade muito grande. Muito legal. Eu vi que nos outros segmentos existe aquele momento de acolhida, né, na educação infantil, no Fundamental Anos Iniciais, no Fundamental Anos Finais e Ensino Médio, isso também acontece, né? Sim, a gente é um tem momento todos... especial, né? Para começar bem o dia, a gente fala, né? O aluno, para ter um dia saudável, para ele consiga também ter um momento, né, de agradecer o dia, né? A gente faz um período de oração da manhã, né? Tanto no ensino fundamental... Que não é uma oração regrada, não, mas não é uma manifestação. Uma reflexão mesmo, uma reflexão. Um momento Sim. em que a turma, junto com o professor ali, né, para refletir, para discutir temas atuais também, né? Não é algo que seja católico, mas é algo que a gente lida, né, com a espiritualidade, né? Eu acho que uma palavra que nos interessa bastante, quando a gente pensa também nessa questão de pastoral, a gente pensa na interioridade, é a comunhão. A gente vive em sociedade, a gente tem que viver com os outros, a gente tem que comungar com diferentes culturas, diferentes religiões. Estamos de em volta trocas, né? naquela questão de que eu existo, mas eu existo no mundo. Né? Exatamente, eu não sou eu sozinho no mundo, eu comigo mesmo. Muito legal. Gente, tem muitas coisas, né? Eu penso que o segmento do ensino médio, como o segmento do fundamental anos finais, tem projetos, tem clubes, tem coisas que, obviamente, a gente ficaria aqui horas para falar, então eu convido você a conhecer de forma mais detalhada tudo isso e todos os eventos que a escola tem. Mas, por falar em evento, Matheus, qual que é o evento mais importante na sua opinião? Tem vários eventos, mas um que é invisível, na maioria das vezes, que para mim, particularmente, também como professora, é muito importante, que é a aula. Né? Ah, que bacana, é o dia a dia. gente. Esse é um evento Sim. dos mais... Fiquei até emocionada, porque... E é fato, né? A aula é o evento mais importante. E como vocês se preparam para essa aula, né? Porque é como falar para a criança assim, coma brócolis. Ah, eu não gosto de brócolis. Eu não gosto. Agora, ofereça isso... o brócolis, né? Feito do melhor jeito, da melhor forma. Ele vai experimentar, ele vai falar... Pode ser que sim. A aula é a mesma coisa, sim, né? exato. Olha, não dou para isso, né? Mas, de repente, você faz com tanta seriedade, com tanto carinho, com tanto acolhimento, que aquilo até se abre, né? Sim, com certeza. Rogério, quando você percebe que um aluno venceu uma dificuldade, dá aquele risinho lá, pô, consegui. Nossa, isso é fantástico. É uma conquista compartilhada, né? A gente fica muito feliz. Momento Mastercard, não tem preço, Nossa, né? não tem preço. Não tem preço porque ali é o registro de uma memória que ficará para ele enquanto estudante, enquanto pessoa, para a gente também, né? E aí isso não tem fronteira, né? Não tem dimensão que restrinja. Vale tudo, né? É uma validação desse processo todo, dessa intencionalidade educativa, né? Que bacana. Com muito cuidado. Gente, muitíssimo obrigada, Gabi, Matheus, Rogério, foi muito legal conversar aqui com vocês. Convido vocês de novo, né, a conhecer com mais detalhes e com muito tempo, né, porque tem tanta coisa, é tão agradável. E quando a gente é mãe, pai, a gente sabe que é isso que a gente tem que construir para os filhos, né, construir caminhos e condições para que eles... caminhem bem e eles se encontrem, né, naquilo que desejam. Muito obrigada a você, obrigada a todos. Muito obrigado. Obrigada, Carla. Obrigada. Muito obrigado.